Nestes dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai voltar. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e foi ao chão. Teu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito, eu acredito, acredito que em breve voltará. Em breve voltará. Você vai ouvir agora com o pastor Wanderson Santos uma palavra que vai mudar a sua vida. Amém, né, queridos? Graça e paz mais uma vez a você que nos acompanha em casa, no trabalho, pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, pelo Facebook, PR Wanderson Santos Oficial, a nossa live rádio online para todo o Brasil. Enfim, para você que queira ouvir a palavra de Deus. Como prometido, estou trazendo aqui a palavra do Senhor. Quero muito a sua atenção, porque para entendermos, né, para que haja uma compreensão, é preciso darmos atenção, parar para ouvir. Não dá para você ouvir duas vozes. Então, o meu conselho é que você ouça a voz de Deus. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, mas claro que hoje há um desespero maior, porque problemas sempre existiram e sempre vão existir. Problemas na vida de pessoas, problemas naturais, problemas espirituais, problemas vão sempre existir. E os problemas existem, né? E não sei se eu posso dizer aqui, vou dizer, né?
eu vou dizer que ainda bem que os problemas existem, porque são esses problemas que nos fazem nos levantar, nos fazem ter força para buscar, né? Quando não tem problema, tá tudo certo, fala para mim, qual é a sua atitude? Tá tudo bem, se tá tudo bem, tá tudo ok, né? Você vê que hoje as pessoas estão orando mais, você vê constantemente pessoas indo ao monte, pessoas evangelizando. Foi preciso aparecer um vírus para tirar muita gente da caverna, para tirar muita gente do anonimato. Foi preciso essa situação agora para fazer com que muita gente que canta, né, ou que cantava, voltasse a cantar. Quem pregava voltou a pregar. Quem não aparecia na internet agora aparece. Que coisa, né? Deixa eu trazer algo para você. Eu falei que nós iríamos comentar aqui acerca de situações que hoje têm crescido, né? Você sabe que a Polícia Militar atende muitos pedidos, recebe muita solicitação, normalmente, né, para uma ocorrência de roubo, né, furto. Normalmente é isso. Mas hoje, o que a pesquisa mostra é que a Polícia Militar e os órgãos de defesa têm recebido denúncias, chamados para justamente problemas familiares. Hoje, o número que você conhece, que você liga, né, para a Polícia Militar, esse número hoje está sendo muito usado, né, para poder solicitar um atendimento, porque havendo briga, né, tá tendo espancamento, separação, mas separação com morte, enfim, os problemas familiares cresceram. Olha só, no momento em que as pessoas estão isoladas, num isolamento, as pessoas, né, ao invés de se unir, estão se separando. Nesse momento de isolamento, coisa que, né, praticamente nunca se viu, que eu me lembre, eu nunca passei por uma situação dessa, mas por outro lado nós temos a oportunidade de todo dia nos levantar, de poder ter a chance de olhar para os filhos, olhar para a esposa. Quem sabe você sempre procurou tempo, de repente você sempre, né, cogitou isso, falou, como eu queria ter tempo para estar em casa com a minha família. As pessoas que já tiveram a triste experiência, né, de ser pai, de ser mãe e não poder cuidar dos filhos, deixar que uma empregada, deixar com que a creche, com que a rua ensinasse, né? Há pessoas que não tiveram esse privilégio de ver o filho crescendo, porque a rua que teve que ensinar, a pessoa teve que trabalhar. Mas hoje, por que muitos problemas familiares, por que os problemas familiares estão crescendo? Por que as brigas, as separações aumentaram? Por que nesse momento há muitos pedidos de separação, quando não deveria ter? Bom, diante de tantos problemas, diante de tantas situações, eu quero chamar a sua atenção para um momento em que existe a ausência da presença de Deus. O que hoje está acontecendo em muitos lares é a ausência da palavra de Deus, consequentemente, a ausência da presença de Deus. Quem não tem a palavra de Deus dentro de si, não age como um servo de Deus. Quem não carrega os mandamentos do Senhor, não tem atitudes de servos de Deus. Quem não tem comunhão com Deus, quem tem uma vida desregrada, ou você que está me ouvindo, que mesmo anos na igreja, se você se entregar a essa coisa, né, tudo bem,
Nós estamos atendendo a esse pedido, a essa solicitação, o que foi solicitado do isolamento, tudo bem. Mas não é porque você está isolado que você vai desprezar a palavra, não é porque você está em quarentena que você não está indo à igreja, né? E esse contato, olha como é importante e quantas pessoas desprezavam isso. As pessoas queriam muito, né, que os cultos fossem transmitidos, que as pessoas, muita gente acomodada querendo ouvir as coisas em casa, e hoje elas estão percebendo que está fazendo falta essa questão do contato com o templo. Porque o ambiente do templo, o ambiente ali, as pessoas juntos cultuando a Deus, aquilo é muito importante. É a comunhão do corpo de Cristo, é a comunhão, o corpo, a igreja. Quando você está em casa, por mais que você participe de um culto online, de uma transmissão, da forma que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, né? É uma forma de tentar deixar você conectado com a palavra de Deus, mas eu posso dizer aqui que não é a mesma coisa. Não é verdade? Porque você está em casa, nem sempre você, quando participa de um culto online, você se comporta como se comportaria na igreja, fica de pé, se ajoelha, ora, de repente uma criança que chora, alguém que chama no portão. Então nem sempre você consegue ficar tão conectado quanto você ficaria na reverência da igreja, num templo. E quando eu falo da ausência, eu vou trazer algo que você conhece aqui. Eu quero que você continue me dando atenção para que você possa entender o que eu quero explicar. O porquê que os problemas estão crescendo, o porquê que pessoas estão tendo atitudes que nunca tiveram, liberando palavras que nunca falaram. Você que está me ouvindo, de repente já se assustou aí com alguém do seu lado, né? Com certas atitudes, com palavreados que você nunca ouviu, e coisas que você nunca viu, você parou assim, poxa, como é que pode? Pois é, todo mundo em casa, e eu não sei se você tem vergonha de chamar o pessoal para orar, não sei se você tem vergonha de dizer, gente, vamos orar aqui, vamos nos reunir para ler uma palavra. Esse é o seu momento, é a chance que você tem, porque olha, esse é um momento de se voltar para Deus. Aproveite agora. Deixa eu ler para você aqui. Você lembra daquela história de Jó? Eu acho que você se lembra porque chama muito a atenção e muita gente gosta de pregar, né? No capítulo 1 de Jó, né? Falando sobre a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Muita gente gosta de pregar sobre isso, e então não preciso ler aqui exatamente, eu vou só dar uma pincelada para você ter uma ideia, porque a Bíblia, ela vai relatar que houve um momento da vida de Jó que Jó teve perdas terríveis. Jó teve um momento da vida dele, você que não leu essa passagem ainda, você pode ler depois, capítulo 1, livro de Jó, né? O livro de Jó, no capítulo 1, você vai ver lá que o capítulo 1, atravessando o capítulo 2, na sequência, você vai ver que ele vai ter um momento de perdas, que ele vai perder tudo, que ele vai perder negócios, que ele vai perder família, ele vai perder os filhos, né? Ele vai ter a triste responsabilidade de ter que enterrar todos os seus filhos de uma vez só, né? Um homem com tudo, um homem com vida estabilizada, um homem que a Bíblia vai dizer que era o maior do Oriente, um homem que tinha condições, tinha empregados, tinha tudo. E de repente vem sobre ele uma situação difícil, que talvez não seja nem a sua situação, mas eu vou trazer a situação dele porque a dele chegou no extremo. Imagine você, eu não sei qual seria a sua atitude, mas tente imaginar um homem que tinha tudo,
tudo. Era até complicado dar um presente. É complicado dar um presente para alguém que tem tudo, porque você fica, o que esse cara não tem que eu possa dar? Porque é um camarada que tinha dinheiro, tinha fazendas, tinha empregado, tinha uma família, tudo estabilizado. Pensa num camarada estabilizado na vida. Mas quando de repente veio sobre ele uma situação onde ele perde tudo, ao ponto de ele chegar numa situação tão ruim, ele passou por um momento muito difícil. Como se não bastasse já um momento difícil da vida dele, preste atenção, chega um momento da vida de Jó que a gente pensa. Aí chega um momento da vida do camarada em que qualquer pessoa diria: agora ele vai entregar os pontos, agora ele vai roubar, né? Porque eu fico vendo as postagens e eu nem gosto quando fica mandando para mim, porque tem gente que quer fazer, quer induzir você a fazer também como se ela estivesse certa. A pessoa quer fazer errado e ela acaba compartilhando esse pensamento, coisas que possivelmente ela faria. Provavelmente você já recebeu vídeos de pessoas que mandam para você lá, de pessoas, gente saqueando mercado, gente saqueando loja, e alguém diz assim: olha, isso não está longe de acontecer não, a qualquer momento vai... Meu irmão, deixa eu só te falar uma coisa: quem rouba é bandido, ladrão. Quem manda vídeo para você, né, sobre isso, manda essa resposta: olha, se isso vai acontecer, né, se vamos ficar um ano em quarentena e as pessoas vão começar a roubar o mercado, roubar a loja, entenda, quem rouba é ladrão. Você pode ter todas as perdas do mundo. Isso não significa que você tem que se tornar um bandido, um ladrão. Você não tem que agir como outros agiriam. E isso, pode ter a certeza, não precisou quarentena, muito antes de alguém falar de Covid-19, já tínhamos aí muitas cargas que foram roubadas, que levavam para certos lugares aí, e as pessoas lá, um monte de gente, quando o caminhão chega, o bandido coloca o caminhão lá e aparece um monte de gente para saquear aquela mercadoria. Aí eu falo para você: é porque é pobre, é porque tá sem dinheiro, é porque tá em quarentena? Não, é porque fizeram uma escolha errada. E não significa que você vai fazer. E aí Jó se encontra numa situação difícil, porque, olha só, estamos falando de um homem que perdeu tudo. Um homem que acaba de perder todos os seus bens, um homem que acaba de perder todos os seus filhos, e no momento, imagine você que naquele momento, né, que de perda, o que mais a gente quer ouvir é uma palavra de conforto. A gente quer ouvir, ou a gente quer ter alguém do lado para nos ajudar, porque no momento de perda a gente precisa de apoio. Só que no momento que ele precisa de apoio, no momento em que ele precisa ouvir algo positivo, quem vai aparecer? A esposa dele. Porque olha a diferença, presta atenção. Quem tem a palavra de Deus, quem tem a presença de Deus, quem guarda os mandamentos de Deus, pode ter a certeza, não é porque teve perda, não é porque não está podendo trabalhar, não é porque está em isolamento que vai roubar. Se você é de Deus, escute, se você é de Deus, você tem que entender e lembrar que quem é de Deus, Deus garante a vitória. Os de Deus não serão enganados, não serão confundidos. Deus vai sempre providenciar. E outra, se você é de Deus, coloca na sua cabeça, ou pelo menos comece a lembrar,
que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Se você é de Deus, começa a lembrar, ou se você não meditou, começa a ler a Bíblia, que você vai ler lá, você vai ver que vai haver momentos, vai chegar momentos em que nós vamos ter que escolher, você serve a Deus ou serve a Satanás. Vai chegar momentos de escassez, vai chegar momento difícil, vai chegar momento que para você ter as coisas, ou você nega a Deus, rapaz, eu vou deixar para uma outra mensagem. Mas, voltando aqui, Jó tem perdas, perde tudo. Chega um momento, quando você vai ler lá para o finalzinho do capítulo 1 do livro de Jó, vai chegar um momento que ele vai se pronunciar, porque ele chega numa situação tão difícil, né? Que naquele momento ali, algumas pessoas até acham realmente, mas ele agora, duvido que ele vai continuar a ser crente, duvido que ele continue nessa. Mas quem tem a palavra, mas quem tem os mandamentos de Deus, sabe muito bem como agir e sabe o que vai falar mesmo nos momentos de luta. E aí, ele vai atribuir, olha só, meu irmão, quem tem a vida em Deus, quem está com a vida nas mãos de Deus, com certeza não fica nesse negócio, foi Satanás, foi o diabo. Olha o que ele vai falar: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Isso foi o pensamento dele, foi o que ele definiu ali. E ele vai dizer mais: o Senhor o deu e o Senhor tomou. O que ele está dizendo? Que foi Deus que, olha, do mesmo jeito que Deus me deu, ele tem o direito de levar. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, ele tem o direito. E mais, olha o que ele vai dizer depois de perder tudo: bendito seja o nome do Senhor. Depois de perder tudo, o cara ainda glorifica a Deus. Por quê? Porque ele sabe, ele tem a certeza que por trás de todo sofrimento não tem o dedo de Deus. Por trás de todo sofrimento tem o dedo do diabo. Por trás de todo sofrimento tem o dedo de Satanás. E você que fica reclamando, dizendo, mas eu não consigo, todo mundo realiza, eu não consigo. Olha, comece a rever os seus conceitos, sabe por quê? Porque a vida que você leva vai dizer quem é que está nela. Vou repetir, a vida que você leva vai dizer quem é que está nela. Eu vejo pessoas que há anos, né, tá na igreja, e qualquer coisinha explode, qualquer coisinha, e tem uma pessoa que eu conheço que há poucos dias entrou numa discussão com um amigo e ela começou a reclamar. Por quê? O vizinho dos fundos consegue fazer obra, o vizinho da direita ou da esquerda fazem obra, o outro faz obra, o da frente fez obra. O que ela disse? Todo mundo faz, só eu que não consigo fazer. Engraçado. Como pode alguém que diz ser tão de Deus, alguém que diz, não estou aqui julgando nem apontando, porque eu sei que muita gente faz isso para poder nos apontar, mas eu estou aqui fazendo colocações para que você entenda. Se você está abrindo a boca para dizer que serve a um Deus grande, rico e poderoso, e a sua vida não condiz com aquilo que você está dizendo, é mais fácil você ficar caladinho. E você vai ver algo interessante aqui, nessa passagem aqui no livro de Jó, no capítulo 1, bem no finalzinho do capítulo 1, quando ele glorifica a Deus mesmo estando em situação difícil. Lá depois no capítulo 2, no versículo 9, você vai ver que a mulher dele vai se pronunciar diante da situação que ela está vendo. E não venha me dizer que essa mulher era louca, que essa mulher não prestava para ser mulher de Jó, que essa mulher aí tinha que morrer. Não é isso. Leia direitinho, você vai ver que... Sabe o que acontece? Nós estamos falando
você vê que muitos problemas aí na sua família, na sua casa, muitos problemas que estão surgindo na família, brigas, sabe por quê? Porque acabou o dinheiro. Porque acabou o dinheiro. E a falta do dinheiro começa a atrasar as contas, e aí, se não for a mulher, vai ser o marido falando que tem que pagar as contas. De um lado um fala que tem que pagar, do outro fala alguém tem que comprar, de um fala que acabou a comida na despensa, o outro vai dizer, ó, você tem que arrumar um jeito, você tem que trabalhar, e aí começa o problema. Essa mulher, quando ela vai se pronunciar, porque chega o momento da vida dela, ela sempre teve tudo. Ela tinha empregado, filhos maravilhosos, ela tinha fazenda, tinha gado, tinha tudo. Estamos falando de alguém que tinha muito dinheiro. Estamos falando de alguém que tinha finanças. Eu estou falando de alguém que tinha uma vida estabilizada e agora se encontra na seguinte situação: não tem R$1 para ir na padaria. Alguém que sempre tinha para dar e vender, para dar ou para abençoar todo mundo, hoje se encontra na situação de depender de alguém. Que situação constrangedora. E aí ela vai se pronunciar. Por isso que eu falo para não julgar, porque aqui no versículo 9 do capítulo 2, diz assim, ó: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Ou seja, ela estava dizendo para Jó, tu ainda confia? Mesmo nessa situação, Jó, tu ainda é fiel? Olha o que ela vai dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Bom, outro ponto que eu vou tocar aqui. Nós temos Jó e temos a mulher. Por que um que chega numa situação difícil? Porque a Bíblia vai dizer que ele se levantou, né, e o adorou. O camarada chega: ei, não sei como é na sua casa. Provavelmente, você que está me ouvindo, alguém aí tem sempre alguém que é mais espiritual, tem sempre alguém que lê mais a Bíblia, tem sempre alguém mais equilibrado. Se você que está me ouvindo é a pessoa mais equilibrada da sua casa, não é hora de ficar dando ouvidos aos críticos. Não é hora de ficar desesperado como as outras pessoas estão. Não é hora de entrar no desespero junto com a sua família. É hora de você lembrar que você tem um Deus vivo. É hora de você lembrar que você tem um Deus de provisão. Você tem um Deus que todas as vezes que você precisou, Ele estava no momento difícil com você. É a hora de você ir ao contrário disso. Aí a mulher fala: amaldiçoa esse Deus e morre, meu camarada. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, ou como fala uma louca mulher, assim falas tu. Ele estava só fazendo uma comparação. É isso que ele estava falando aqui. É bom interpretar direitinho. Tem gente que prega que ele já condenou a mulher como doida. Ele estava dizendo, ó, como. Ele estava dando um exemplo. Como fala qualquer doida, ele, olha, tem doida aí na rua que fala, que pensa exatamente assim. É. Assim tu falas. Ou assim falas tu. Então ele estava fazendo uma comparação para que ela entendesse. Aí, ele que tem a palavra, ele que tem os mandamentos, tem a palavra de Deus dentro dele, ele disse para ela: ó, tudo bem, eu te entendo. A gente está numa situação difícil. Eu fui chamado e você aceitou o desafio, né? É assim. Tem gente na sua casa, de repente você foi chamado para fazer a obra e a pessoa que está do seu lado aceitou o desafio de fazer a obra com você.
É por isso que às vezes você vai olhar para um ministério, você vai identificar: poxa, o pastor até prega bem, mas a mulher dele que está com chamado, ele aceitou o desafio, ou vice-versa. Tem isso, tá? E aí ele vai dizer, olha só que coisa maravilhosa: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O que ele quer dizer? Na hora do bem bom, Deus está mandando tudo beleza, né? Ele está dizendo isso. Quer dizer que na hora que Deus está mandando a bênção, maravilha, glória a Deus, Deus é top, Deus é mais. Aí na hora que eu estou no momento difícil, agora amaldiçoa Deus e morre? É isso que ele está dizendo para ela. Ô mulher, tu tá falando como uma doida aí da rua. Você tá falando como uma desequilibrada. A Bíblia relata a mulher aqui, mas de repente você, esposa que tá me ouvindo, de repente é teu esposo que tá falando assim, falando para você: cadê o teu Deus? Diz isso para ele. Ô rapaz, agora você tá desesperado. Você lembra quando Deus abençoou, quando Deus mandou a providência? Você lembra? Quer dizer que quando Deus está mandando, beleza, né? Beleza. E aí, quando vem um momento de prova, é agora que você tem que provar, não para Deus. Deus sabe quem é você. Provar para você mesmo, você mesma, quem é você diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Aí ele vai dizer, olha que coisa linda: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, a mulher estava dizendo, amaldiçoa o Deus e morre. Mas Jó não entrou no embalo, Jó não entrou na vibe de todo mundo, né? Você recebe vídeo aí de gente saqueando o mercado, você vai entrar nessa também? Não. Jó perdeu tudo, não entrou nessa. Você recebe uma mensagem aí, tá difícil, a gente tá formando um grupinho aí, estamos pensando em invadir aí uma situação. Ei, mesmo sem nada, ele confiou até o último minuto. Você vai ler lá no capítulo 1 que quando Satanás se apresenta diante de Deus, você está pensando, você tá pensando que, olha, tem coisas que a gente não sabe. Hoje, lendo essa palavra aqui, hoje lendo a Bíblia, você consegue ter uma noção do que acontece no mundo espiritual. Se não fosse a situação de Jó aqui, eu acho que a gente nem saberia disso. Satanás se apresenta perante ao Senhor. O Senhor Deus pergunta de onde vem Satanás. Ele fala de rodear a terra, passear por ela. E Deus fala: observaste meu servo Jó? E Jó nem sabia dessa conversa. Jó nem sabia que Satanás se apresentava perante Deus, né, para falar alguma coisa. Você tá achando que não acontece isso não? Você tá vendo agora. Rapaz, se isso aconteceu com Jó, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem sincero, desvia-se do mal. Ih, Deus rasgou a seda, né? Deus fez um elogio. Olha, Deus eleva tanto esse elogio que o diabo fala: mas é fácil. Ele é fiel. Eu sei por que ele é fiel. Ele tem tudo. O diabo disse isso para Deus. Foi aonde rolou o desafio. Experimenta tirar um pouquinho dele para ver se ele continua sendo fiel. E Deus falou: é? É assim que tu pensa? Vou te mostrar quem é Jó. Falou para Satanás: vai lá, só não toca na vida dele. E é o que você leu aqui. Ele não morre aqui. Ele não morre aqui. Ele perde
tudo, chega numa situação difícil, chega no pó, mas não morre. Mesmo na situação, não nega a Deus. Qual é a sua situação hoje? Quem é você agora? No momento, sem dinheiro? Hein? Quem é você agora? Será que você agora se tornou um desequilibrado? Será que você agora se tornou um saqueador? Será que os seus pensamentos agora é se aproveitar de situações? Será que você agora é a pessoa que passa pela rua pensando em saquear um mercado, uma loja? Pensando em catar um dinheiro de alguém? Pensando em ter uma vida fácil? Lembra que o diabo nesse momento começa a provocar situações. Satanás nesse momento começa a provocar situações para você fazer coisas que você nunca fez, para falar coisas que você nunca fez, você nunca roubou, você nunca xingou. Nesse momento você está xingando, nesse momento você está roubando, nesse momento você passou a andar de outra maneira. O momento agora só a forma de falar mudou, né? Para pensar nisso. Olha, fica aí que já vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pois está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nessa noite nós levantamos a nossa voz em oração. E primeiramente eu digo nessa oração, muito obrigado pelas tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não tirou o nosso fôlego. Obrigado porque o Senhor tem ainda nos dado a oportunidade de cultuar, de ler a tua palavra quando em outros lugares pessoas não podem nem carregar a Bíblia. Há pessoas que nesse momento queriam estar ouvindo uma mensagem como essa, uma palavra, participando de uma oração, mas não podem, estão isoladas, estão presas dentro de um hospital. E ninguém pode ir naquela sala. Quantas visitas foram feitas, quantas oportunidades foram dadas. E hoje, nenhuma visita pode ser feita no hospital. Hoje, pessoas que rejeitaram um evangelismo, rejeitaram uma oração, hoje clamam e nós temos a oportunidade ainda de fazer isso. Então nesse momento, meu Deus, eu me reúno com essas pessoas aqui no rádio, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Eu tenho a certeza que o teu poder pode alcançá-los nesse momento. Eu tenho a certeza que uma providência pode vir sobre esta casa. Eu creio que tudo que nós estamos vivendo e por trás de tudo isso tem um propósito. Mas nós precisamos estar atentos a ouvir a sua voz. Nós precisamos estar, meu Deus, atentos para ouvir a tua orientação. Nesse momento comigo, pessoas estão orando, pessoas estão pedindo misericórdias, pessoas estão pedindo uma porta de emprego. Meu Deus, eu quero nessa oração, ouça a oração, pedir ao Senhor para ouvir a oração do teu servo, da tua serva, dessa criatura que chora, dessa criatura que talvez esteja desesperada, esperando um dinheiro sair, esperando alguém bater na porta.
pessoas que estavam prestes, meu Deus, a receber uma indenização, quando todas as portas foram fechadas, mas o Senhor é um Deus tão poderoso que mesmo nesse momento de crise, de isolamento, pode fazer com que pessoas que estão me ouvindo agora recebam mensagens dizendo que foi liberada a bênção, que foi liberado o processo, que foi liberado o dinheiro, que foi liberada a providência, a provisão. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua paz, que a tua graça entre nos lares, repreenda todos os demônios que estão agindo nesse momento para trazer problemas dentro do lar, mortes. Repreenda toda a ação do inferno, toda a seta que foi mandada para essa casa. Mesmo aqueles que constantemente estão na igreja, estão sendo nesse momento tentados, meu Deus, tentados a falar palavrões, a roubar, a ter atitudes que nunca tiveram. Repreenda toda a ação maligna. Eu te peço em oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agradecendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu quero te encontrar aqui amanhã, nesse mesmo horário, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos cultuarmos a Deus, exaltarmos o nome do Senhor. Mesmo nesse momento difícil, juntos vamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Agradecemos a sua companhia. Neste mesmo horário, estaremos de volta com o programa Profetizando Vida às Nações. Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu preciso eu mereço. Até a porta que Deus fecha é livramento. Ainda bem que Deus me conhece bem mais do que eu mesmo me conheço. Já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi. Já clamei por milagres que eu nunca vi.